Dr. Ronald Zancan, que é o médico que trabalha essa parte da super saúde, da longevidade saudável, ele está não sei se ele está hoje em Porto Alegre ou Garopaba, então ele vai entrar ao vivo agora, vai ser a palestra do Dr. Ronald. Esse trabalho que nós fazemos em termos de trabalhar com saúde, é exatamente esse de cada pessoa tomar conta da sua saúde. É lógico, quando precisar, fazer as consultas. E aí vale todo mundo, entendeu? Nós aqui não temos exclusividade, todos os tratamentos possíveis, né? Olá, bom dia, grandes conquistadores da super saúde. Sejam muito bem-vindos a essa minha palestra que falaremos sobre super saúde. Que pena que eu não enxergo vocês. Espero que vocês estejam me enxergando bem, que vocês estejam me vendo bem e que eu possa ajudar vocês nesses próximos 40 minutos a mudar alguma coisa para positivo para a sua saúde. Esse encontro de vocês é um encontro poderoso, que é um encontro para falar sobre saúde integrativa. Saúde integrativa junta tudo que é saúde e que é tratamento de perda de saúde, que é tratamento de doença. Eu quero te convidar a fazer uma outra jornada, a uma jornada acima da saúde integrativa. Eu quero te convidar a fazer a jornada da super saúde. O que é super saúde na tua cabeça? O que vem na tua cabeça quando eu falo de saúde? Mais do que saúde. E é isso que você precisa entender. É possível você conquistar uma saúde tão alta, que você tenha uma super saúde. É possível, sim, você ser uma elite na saúde. Deixa eu explicar para vocês quem eu sou. Meu nome é Ronald, eu sou médico ortopedista, 48 anos e meio de formado, e durante esse período eu tenho duas fases da minha vida. Uma fase, que é a fase da medicina tradicional. Eu era um excelente ortopedista, um excelente cirurgião de joelho. Tinha filas no meu consultório, tenho uma clínica grande. E para marcar consulta comigo era difícil. Então as pessoas gostavam do meu atendimento. Eu fiquei durante 20 anos assim. No 20º ano, eu tive uma hérnia de disco cervical brutal. Esclarecendo um pouquinho mais, eu sofria da coluna dos 14 até os 45 anos. E nessa época eu tive uma hérnia de disco que eu tinha que ter operado. Mas naquele momento, talvez por inspiração divina, Deus me deu uma iluminação, dizendo assim, eu consigo curar essa hérnia de disco sem cirurgia, contrariando tudo que eu tinha estudado na vida, contrariando todos os meus colegas ortopedistas que diziam que impossível curar essa hérnia desse tamanho sem cirurgia. Em 30 dias a dor estava diminuída. Em 6 meses eu estava sem dor. Nunca mais na vida eu tive dor na coluna. Mas isso é milagre! Parece milagre. Mas nada mais é do que a aplicação da ciência da saúde. É claro que não fiquei sentado olhando, esperando que Deus me curasse. Eu comecei a melhorar a alimentação, a melhorar o exercício, a melhorar a meditação, comecei a usar suplementos, melhorar o sono. Eu fui fazendo tudo, comecei a estudar
e fui fazendo tudo para aumentar a saúde. E, surpreendentemente, para mim, naquela época, à medida que eu aumentava a saúde, eu diminuía a doença, a sintomatologia. No final dos 6 meses, eu estava sem dor, 15 quilos mais magro, com muito mais energia. Eu não me cansava mais, eu dormia melhor, eu tinha o intestino funcionando melhor, eu estava menos estressado, eu estava com menos ansiedade, eu estava vivendo um nível de saúde mais alto. E foi aí que eu decidi, eu nunca mais vou tratar doença. Porque enquanto eu tratava as dores de coluna, eu continuava sofrendo de dores da coluna. A partir de agora, eu vou em busca da cura. E a cura, vocês precisam aceitar isso, ela se dá pelo aumento da saúde. Então, nesses últimos 28 anos, eu tenho estudado aumento da saúde. E esse aumento da saúde, eu tenho descoberto que as pessoas que aumentam a saúde curam as doenças. Curam quase todas as doenças. E é claro que tem algumas doenças que são mais difíceis de curar. Mas eu quero contar para vocês 3 exemplos de participantes do programa Prazer que aplicaram esses recursos, aumentaram a saúde e curaram. Um deles eu entrevistei e está lá na internet. O nome dele é Christopher Walker. Vocês encontram lá no YouTube. Então escreve Christopher Walker e vocês vão ver ele dizendo que ele tomava 1.059 comprimidos por mês. Em 6 meses, ele parou de tomar todos os remédios. Ele tinha mais de 10 doenças diferentes. Em 6 meses, ele curou todas as doenças. Segundo caso, uma paciente, terapeuta, psicoterapeuta, que teve chikungunya, horrível, e ele teve como sequela uma dor horrível no pé. A sequela foi localizada nos pés. Ela não conseguia caminhar 100 metros, que ela tinha que parar porque muita dor. Não usava sapato fechado, ela usava só sandálias, ela não podia fazer movimentos bruscos com o pé, que doía horrivelmente. E ela entrou no programa e disse assim: eu não posso correr porque eu não consigo nem caminhar. Eu disse: muito bem, o que tu pode fazer? Ah, eu consigo caminhar 100 metros. E daí eu dei a regra que vocês precisam aplicar na vida de vocês. Você consegue caminhar 100 metros? Ótimo, que bom! Ao menos tu não está na cadeira de roda. Então tá, vai caminhar 100 metros, caminhe os 100 metros, anota o que você fez. Hoje de tarde faz de novo. Amanhã você caminha 110 metros. E depois 120. E assim, a cada dia, a Adriana foi aumentando o número de metros que ela conseguia caminhar. Até que começou a caminhar 1.000, 1.500, daqui a pouco ela começou a se sentir segura e começou a correr. Há 1 mês atrás, ela deu um depoimento que me surpreendeu. Eu sabia do progresso dela, eu sabia que ela estava voando, mas o depoimento que ela me deu, eu não acreditei. Ela é uma mulher de 56 anos que está atualmente correndo 5 quilômetros em 18 minutos. O máximo que eu consigo correr, e hoje eu vou correr, quando terminar esse encontro com vocês, eu vou correr 5 quilômetros em 28 minutos e 30 segundos. Ela corre a 18 minutos. Eu vou correr uma velocidade de 10,6. Ela corre acima de 15. Isso que é o resultado. E ela não é ET, ela é igualzinha a nós aqui. E o terceiro caso que eu quero colocar para vocês é uma paciente com câncer de mama que participou do encontro no último mês, onde ela disse que ela tinha, na época que ela entrou no programa, que ela aprendeu saúde. O programa não faz nada, o programa ensina a saúde.
e ela começou a aplicar os recursos da saúde. Naquela época, ela tinha sequela de câncer de mama com 5 metástases. Metástases em 5 ossos, para ser mais correto. Um era a clavícula, outro era a costela, os outros 3 eu não me lembro mais o que ela disse. E ela tinha feito uma semana antes um PET scan e não apareceu metástase. Gente, mas todos os médicos dizem que câncer de mama com metástase é morte certa. Eu também achava que era isso, mas não é o que a natureza dessa paciente deu. Então, são esses 3 casos que eu trouxe para vocês, excepcionais, é claro, entre os 20 mil participantes, mas curar pressão alta, curar diabetes, curar dores da artrose, curar alergias, curar asma, curar psoríase, tudo isso tem cura. 100% dos participantes curam. É claro que curam aqueles que aplicam os recursos de saúde. Não adianta comprar o programa ProC e ficar lá vendo os vídeos, como esse doutor fala bem, admirando. Não sei se eu falo tão bem, mas não aplicar. Não vai ganhar nada. Mas se aplicar, cura as doenças. Então eu quero deixar para vocês algumas informações. Primeiro, acredite nisso. Acredite que quanto maior for a saúde, menor for o teu sintoma. Quer eliminar gordura? Não faça dieta. Faça alimentação para ter saúde. Quer curar a artrose do joelho? Faça exercício com o joelho. Quer curar dor na coluna? Faça exercício com a coluna. Mas exercícios dentro do teu limite. Primeira coisa que você tem que acreditar. Espero que você acredite em Deus como eu acredito. Quando Deus criou o homem, ele criou um homem com saúde ou sem saúde? Óbvio que com saúde. Deus criou a doença? Não. E como é que as pessoas ficam doentes? Porque nós sabotamos o nosso corpo. A nossa natureza é ter saúde, mas a gente faz coisas erradas, agride o corpo e o corpo acaba ficando doente. A doença é sempre autossabotagem. Eu peguei uma gripe, não fui eu que me sabotei. E por que tu pegou gripe? Porque tu não tem imunidade. E se não tem imunidade, é que tu sabotou teu corpo para baixar a imunidade. Não é possível pegar doença com saúde. Impossível. Então esse é o primeiro conceito. O outro conceito, o envelhecimento começa aos 30 anos, que é o fim do ciclo reprodutivo ótimo e começa a decair a partir dos 30 anos de idade. E decai gradativamente. É como se você subisse numa escada rolante que só desce aos 30 anos e a escada rolante fosse gradativamente descendo. E a cada ano acelera um pouquinho mais. Isso é irreversível, é inevitável, isso é natural, acontece com todos os animais. E você pode ter 2 tipos de envelhecimento. O envelhecimento sem doenças e o envelhecimento com doença. Definindo, envelhecimento é perda da função do corpo. Você pode perder a função do corpo e não ficar doente. Uma das características da perda da função do corpo é diminuir a massa muscular. Então vai perdendo músculo, perdendo músculo, perdendo músculo, e chega lá aos 80, 70 anos com pouco músculo, mas não doente. E como é que a gente fica? Por que os idosos são todos doentes? Porque além do envelhecimento, eles estão sabotando o corpo, comendo porcaria, não fazendo exercício, dormindo mal, bebendo, fumando, etc, etc. Isso gera doença. Quanto mais perder saúde, mais o envelhecimento se acompanha de doença.
Então vocês vão lá, vocês que perderam saúde, vão lá no doutor e dizem assim, doutor, eu estou cansado, estou com mal-estar. Ele prescreve medicamentos para você. Para que serve o medicamento? Para não perder tanta saúde. Então você está com pressão alta, a pressão está subindo. Por que a pressão sobe? Ah, porque o coração não está funcionando bem. Qualquer criança sabe disso. E se o coração não está funcionando bem, por que não está funcionando bem? Ah, porque perdeu saúde do corpo. O médico sabe disso? Claro que sabe. Aí você chega lá com pressão alta. Diz, doutor, por que a minha pressão está alta? Porque teu coração não está funcionando bem. O que eu vou tomar? Remédio para baixar a pressão. E esse remédio vai ajudar o coração a ficar melhor? Não. Você vai ter que tomar remédio a vida toda. Quer dizer, eu não tenho mais condições de melhorar o coração? Não, você vai ter que tomar remédio a vida toda. Absurdo! Porque se a força do coração diminuiu, o nosso corpo tem uma capacidade regenerativa de aumentar a força do coração. E aumentando a força do coração, vai diminuir naturalmente a pressão e vai parar de tomar remédio. Estão entendendo que o processo é um pouquinho mais longe do tratamento médico? É claro que tem que tomar o remédio para baixar a pressão enquanto não aumentar a saúde do coração. E assim vale para todas as doenças. Então você tem uma doença, coração, pressão alta, fígado, insuficiência hepática, gordura no fígado, pulmão, insuficiência respiratória, pâncreas, diabetes, rim, insuficiência. Então não importa a doença, é tudo perda de saúde. Então agora você precisa, sabendo que tem que aumentar a saúde, você precisa fazer alguma coisa que aumente a saúde. Correto? Então pense, o que você pode fazer para aumentar a saúde? Vamos imaginar, uma pessoa com hipotireoidismo. Significa que a tireoide está funcionando funcionando menos que podia. Por que a tireoide está hipofuncionante? Porque a célula perdeu saúde. Então a célula da tireoide não está produzindo hormônio. Você quer que essa célula produza hormônio? O que você tem que fazer? Comer melhor? Não adianta. Dormir melhor? Não existe. Tomar remédio? Não existe. Fazer exercício de corrida? Não adianta. Só tem uma coisa que aumenta a função da célula da tireoide e de todas as células do corpo. Chama-se exercícios de contração, musculação. Quando você faz um exercício de força, musculação, você está aumentando a miocina. Anotem aí no seu caderninho aí na frente. Miocina, com C, C-I. A miocina é uma substância que o músculo produz quando ele se contrai, e essa substância melhora o músculo, melhora a articulação junta. Você lembra que eu falei, para curar o joelho, tem que fazer exercício com o joelho? Por causa da miocina. A miocina do músculo em volta do joelho, entra no joelho e ajuda a curar o joelho. E o mais importante, o músculo, a miocina do músculo vai para o sangue e vai para todas as células do corpo, inclusive no nosso exemplo, para a célula da tireoide, melhorando a célula da tireoide. Então, você vai fazendo exercícios periódicos, regulares, melhorando, até curar o hipotireoidismo. Assim funciona tudo. A célula da articulação do joelho vai melhorando até desaparecer os sintomas. Miocina. Então, eu detesto musculação. Sinto muito. Você vai morrer com essa doença. E essa doença vai ficar cada vez pior. Não adianta. Ou você escolhe fazer uma coisa que você detesta, que é a musculação, ou você escolhe não fazer musculação e ganhar de presente
Outra coisa que você detesta, que é uma doença que vai te matar. Não agora, daqui 10, 15, 20 anos. Se você curar todas as suas doenças, você chega aos 100, 110, 115 anos com saúde, com energia, com disposição, com qualidade de vida, com produtividade. Você vai estar com 100 anos e trabalhando com mais força do que agora, que você tem 40, 50 ou 60. Porque a gente consegue níveis tão elevados de saúde, que eu chamo de super saúde, qualquer um consegue, que é possível, sim, plenamente, você recuperar, você conquistar saúde que nunca teve na vida. Então, o primeiro objetivo teu, acabar com as doenças. E como é que eu faço isso? Fazendo musculação. Só musculação? Não, para, devagar. E aí a segunda coisa, lá nos 30 anos, o teu músculo começou a diminuir. Nos primeiros 10 anos, perde 5%. Dos 40 aos 50, perde 10%. Dos 50 aos 60, perde 15%. Dos 60 aos 70, perde 20%. Ou seja, perdeu 50%. Se você tinha lá 35 quilos de músculo com 30 anos, vai estar lá com 20 quilos aos 70. Isso não produz miocina. Então, assim como acontece no músculo, acontece também no coração. Então, se aos 30 anos tu era atleta, corria, fazia exercício, etc., tu tinha um coração 100%. E daí, aos 70 anos, tu chega com um coração 50%. De nota 10 cai para nota 5. Mas se teu coração era nota 7 aos 30 anos, não corria, não fazia exercício e tal, agora teu coração é nota 13,5. Ou seja, chega menos sangue nas células do corpo. Então, se chegar menos sangue, vai chegar também menos miocina. Então, o que você tem que fazer? Aumentar a capacidade cardiovascular. Isso significa aumentar o fluxo de sangue. E aumentar o fluxo de sangue, vai chegar mais sangue nas células, levando mais oxigênio, mais nutrientes, mais alimentação. Se estão me acompanhando, infelizmente eu não estou enxergando vocês e não entendo se vocês estão me entendendo ou não me entendendo isso. Mas tem algumas coisas que vocês podem fazer para melhorar isso. Por exemplo, precisa cuidar da alimentação? Boa pergunta, né? Óbvio que precisa. E qual é o primeiro passo para melhorar a alimentação? Você já foi para a academia amanhã, segunda, começou a fazer musculação, aprendeu a fazer exercícios cardiovasculares. Vamos voltar para trás. Quando eu falei para aumentar a capacidade do coração, o que acontece com o nosso corpo? Vou repetir uma informação que eu já dei. Essa parte do cérebro, chamado cérebro reptiliano, essa parte, todas as noites, ela diminui, no ritmo do envelhecimento, ela diminui um pouquinho, que seja o funcionamento de todas as células do corpo. Todas as noites, o cérebro reptiliano faz com que o músculo fique um pouquinho mais fraco, faz com que o coração fique um pouquinho mais fraco. Imperceptivelmente mais fraco. E você aprendeu que quanto mais força fizer, mais miocina produz. Então está fazendo musculação com boa intensidade. Naquele dia, só naquele dia que você fizer musculação, o cérebro, durante o sono, no sono profundo, que deitou cedo, já explico por quê, o cérebro diz assim: hoje eu não vou diminuir a capacidade dos músculos, eu vou aumentar um pouquinho. Hoje eu não vou diminuir a capacidade da tireoide, como fez musculação, está cheio de miocina aqui, eu vou aumentar um pouquinho a função. E a mesma coisa o coração. O coração, todas as noites, o cérebro diminui a função do coração, um milésimo do milésimo de milésimo. Uma coisa microscópica.
Mas dia após dia, mês após mês, ano após ano, você está nessa situação que você está hoje, bem pior que aos 30 anos de idade. Curva biológica do envelhecimento. Gravaram isso. Agora vocês precisam entender que é possível fazer o cérebro parar com o envelhecimento no dia de hoje. Como é que o cérebro para? Deixa eu explicar para vocês com um exemplo prático. Vamos imaginar que você vai fazer uma trilha com amigos e caminhar durante 10 horas. Então foi uma trilha longa, cansativa, mas em momento nenhum o coração precisou bater mais depressa. Em momento nenhum você ficou ofegante. Você volta para casa, vai deitar cedo e lá, durante o sono profundo, o cérebro faz a seguinte pergunta para o corpo: como é que foi hoje? Ah, hoje foi bravo. As pernas são cansadas, caminharam 10 horas. Ah, então tá, então não vou diminuir a força das pernas. E o coração, como é que foi? Maravilhoso! 10 horas caminhando e ele deu conta do recado. Ele foi muito forte. Beleza, que bom que isso está acontecendo. Vou continuar com a minha programação biológica, que é diminuir a força do coração. Tá? Faz parte do processo. Agora, no sábado que vem, vocês vão fazer uma corrida, um treinamento intervalado de alta intensidade, um HIIT. O que é esse HIIT? Você vai para a esteira, sobe na esteira, aquece, e daí quando você põe uma velocidade absurda, 12, 14, 15, 18 km por hora, só por 30 segundos. Nos 30 segundos você termina muito ofegante. Recupera durante 90 segundos, 2 minutos, bem devagar. Quando recuperou, de novo aquela velocidade maluca. Recupera. Faz 8 vezes essa brincadeira. De noite, no sono profundo, o cérebro pergunta assim: e daí? Como é que foi hoje? Pô, cérebro, tu não sabe? O Uronal caiu numa zona de leão. Ele teve que correr, fugiu uma desesperada nunca, correu desesperadamente. Uma corrida maluca para fugir do leão. Graças a Deus o leão parou de correr. Ele pôde recuperar. Mas quando ele se deu conta, apareceu mais outro leão. E mais. Ele fugiu de 8 leões. E o coração quase morreu. Saiu pela boca. Ele ficou batendo rápido. Ficou muito ofegante. Ele está para matar. Já sei. Para tudo. Hoje não tem envelhecimento. Hoje eu preciso aumentar a capacidade do coração, a capacidade do pulmão, a capacidade dos músculos da perna que correu, para amanhã, se os leões voltarem, eu poder fugir. Acima da curva do envelhecimento, o cérebro está preparado, essa parte primitiva do cérebro, chamada reptiliano, está preparado para sobreviver. E se correu malucamente, é porque tinha um predador correndo atrás. Ninguém corre, o cérebro pensa, né? Ninguém corre absurdamente sem ter nenhum motivo. Isso se chama hormese. Então você está fazendo musculação, está fazendo a corrida, adota uma alimentação que tira a inflamação do corpo. Vamos pegar um exemplo. Muitos de vocês aí têm dor no corpo. O que é dor? É uma inflamação localizada. Por que tem inflamação naquela parte? Porque é uma parte frágil. Mas por que essa parte frágil às vezes dói e às vezes não dói se ela é sempre frágil igual? Porque às vezes o corpo está mais inflamado e menos inflamado. E essa inflamação do corpo se instala na parte frágil. Então quem tem problema de joelho, tá com o corpo inflamado, dói joelho. Quem tem problema de coluna, dói coluna. Quem tem enxaqueca, dói enxaqueca, e assim por diante.
Por que que o corpo inflama? Essa é a boa pergunta, né? Por vários motivos. Então, se hoje de noite você dormir depois da meia-noite, amanhã o corpo vai estar inflamado. Vai sentir no corpo físico o sono insuficiente. Então tem várias coisas. Uma das coisas é ficar com estresse. Se ficar estressado durante o dia, a inflamação vai lá em cima. Mas o pior, o que mais aumenta a inflamação, chama-se insulina. Insulina, aquele hormônio que o pâncreas produz, que pega a glicose do sangue e leva para dentro da célula, ou leva para o fígado para transformar em gordura. A glicose do sangue só acontece quando você come carboidrato. Então, se você comer carboidrato, vai para o sangue, sob forma de glicose, e o fígado, o pâncreas produz insulina para pegar essa glicose que está no sangue e tirar do sangue, porque essa glicose é ruim no sangue. Então ele leva para a célula produzir energia, ou leva para o fígado transformar a glicose em gordura, e gordura é saudável. E se ficar no sangue a glicose, o que acontece? Glicação. Glicação é um termo que a ciência dá para caramelização, fazer caramelo. Como é que você faz caramelo? Pega açúcar, bota numa panela, esquenta o fogo, mexe e vira caramelo. Isso, se você botar açúcar, que é glicose, no sangue, o sangue já é quente, 36 graus, ele transforma fica pegajoso. Esse pegajoso chama-se glicação, que é a caramelização. Então não pode ficar, tem que sair do sangue. Só que a insulina, que é maravilhosa para fazer isso, ela faz um monte de outras porcarias no corpo. Como aumentar a inflamação, e aumentar a obesidade, aumentar as dores, aumentar... Todas as doenças são aumentadas pela inflamação causada pela insulina. Então, o que você precisa fazer para ter uma alimentação saudável? Produzir menos insulina. E para produzir menos insulina, você tem que comer o quê? O mínimo dos mínimos de carboidrato. Então, o que é carboidrato? Tem 5 categorias de carboidrato. Horrível, que é a categoria vermelha, que são os doces, as massas, todas as farinhas, tudo que é doce, inclusive o mel, a água de coco. Segundo, a categoria dos grãos. As farinhas estão no vermelho. Grãos, arroz, feijão, aqui. Terceiro, categoria das frutas. É melhor, muito melhor. Quarto, categoria das raízes e tubérculos, a famosa batata doce. Tudo isso aqui produz insulina. Eu não falei da quinta, hein? Tudo isso. É claro que a batata doce produz menos, a fruta produz mais, o feijão e arroz mais ainda, as farinhas mais ainda e os doces muito, muito, muito mais. E a quinto? O quinto é o carboidrato que não produz insulina, que é a castanha, amêndoas, as sementes oleaginosas, o abacate, o coco, o limão, o tomate. Esses quase não produzem insulina e quase não produzem a inflamação do corpo. Ok? Estão me acompanhando? Se você quiser mais detalhes, anote meu nome. Eu tenho mais de 1.500 vídeos lá no YouTube. É Dr.Uronal. Anota aí, Uronal. Aí você vai lá e você vai estudar. Se você quiser entender melhor o que é o que eu faço, você precisa se informar sobre o programa chamado ProSer, que é um programa de desenvolvimento da saúde que, no meu entender, ele é o melhor do mundo. Ah, mas é convencido esse doutor. Não, eu sou um estudioso. Eu te desafio, como eu desafiei todos os alunos do ProSer, a encontrar um programa no mundo melhor que o ProSer.
Lá, quando eu criei o Procer, ele já era top, mas ele foi sendo aperfeiçoado. E ninguém encontra. Todo mundo que encontrar qualquer programa de saúde no mundo vai ver que o Procer é melhor. E por isso que eu tenho mais de 20 mil alunos, por isso que eu tenho essas transformações incríveis que eu falei para vocês. Eu pulei uma coisa importante, eu falei, mas não acentuei. Você precisa ter um sono reparador. Um sono que cura, que é no sono que cura a doença. Então, por exemplo, você fez musculação, você fez corrida, você alimentou-se o dia inteiro super bem, não comeu nenhuma porcaria, você fez meditação o tempo todo para não ter estresse, e você foi dormir à meia-noite. Acabou tudo que você fez. Porque é na meia-noite, exatamente à meia-noite, que o cérebro libera hormônio de crescimento. O hormônio de crescimento é liberado aos pouquinhos durante todo o dia e durante toda a noite. Mas à meia-noite é liberado um pocão, uma enorme quantidade. Para liberar esse hormônio à meia-noite, você tem que estar dormindo no sono profundo. E para chegar meia-noite no sono profundo, você tem que deitar antes das 10h30. Se deitou 6 da tarde, tudo bem. Vai chegar no sono profundo lá. Se deitou 11 horas, já não vai estar tão profundo o sono e vai ter menos hormônio de crescimento. Deitou 11h30, quase nada de hormônio de crescimento. Meia-noite, zero. Nada. Só aqueles pouquinhos que aparecem o tempo todo. Então, o sono tem que ser às 10h30 e sono profundo. E para ter o sono profundo, você tem que fazer uma série de medidas. Acalmar o ambiente, apagar as luzes, não ter eletrônicos no quarto, não ter televisão na cama. Eu tenho vídeos falando sobre isso que você pode pesquisar lá. E precisa tomar suplemento? Alguma coisa assim. Tem um suplemento, eles completam a nossa alimentação insuficiente ou falta de sol. Por exemplo, nós, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nessa época do ano, posso ir para o sol ao meio-dia, que o sol não produz vitamina D. Vocês aí no Espírito Santo já estão no nível mais próximo do Equador, mas provavelmente ainda no julho não tem vitamina D, então tem que tomar vitamina D. Quem está lá em Natal pode ir para o sol o ano todo que tem vitamina D. O sol produz vitamina D o ano todo. Eu estou acelerando para dar o máximo de informações para vocês em 40 minutos. Ainda tenho 6 minutos aqui e vamos começar a repensar o que eu falei. 10 informações que eu anotei aqui passar para vocês. A primeira: é possível envelhecer sem ficar doente. Segundo, é possível viver 120 anos e morrer sem nunca ficar doente. Eu não quero viver 120 anos. Como que não? Se eu te prometer que tu vai ter uma energia 3 vezes do que tu tem agora, se eu prometer que tu vai ter uma força maior que tu tem agora, se eu prometer que tu vai ter uma energia que não acabe nunca, que você vai ter 105 anos e vai estar trabalhando mais do que agora, trabalhando naquilo que você gosta. Se eu te prometer que você não vai ter doenças, se eu te prometer que você vai ser uma pessoa calma, tranquila, cheia de amigos, cheia de relacionamentos, jovens, porque os velhos da tua idade, com 110 anos, já morreram tudo, porque não fizeram o que você vai fazer. Vale a pena? Claro que sim. Ou você, quando tiver com 90 anos, super bem, mas assim, Deus, agora me mata. Ou te dá um tiro, porque eu não quero viver 120 anos com saúde, energia, produtividade. Claro que não vai acontecer isso. Então, é possível para todos que estão aqui nessa sala, mas para todos do mundo, atingir idades muito avançadas, 100, 105, 110 anos, sem ficar doente e sem perder memória, sem ficar demente, que é o grande drama.
Hoje, com 80 anos, 20% da população tem demência. Com 90, 40% tem demência. Eu garanto que se você aplicar os conceitos dessa aula, eu garanto que você não terá demência. Então, é possível diminuir todos os sinais e sintomas de todas as doenças. Ah, doutor, eu tenho Alzheimer inicial, é possível curar. Ah, eu tenho esclerose múltipla e está cada vez pior. É possível, se você aplicar, recuperar 100% dos sintomas. Mas a esclerose múltipla pode continuar, ela vai sofrer muito menos. É possível curar. Curar é parar totalmente com sinais e sintomas de doença. É possível curar mais de 90%. É possível aumentar a massa muscular para produzir miocina em qualquer idade. Doutor, meu pai tem 99 anos, ele pode aumentar o músculo? Pode aumentar o músculo. Claro que vai ser mais difícil ele aumentar do que você, mas pode aumentar o músculo. É possível aumentar a capacidade cardiovascular e você chegar com 80 anos a correr mais rápido do que quando você corria aos 30 anos. É possível. Aquilo que eu falei, aquela corrida intervalada, aquele ritmo, fugindo do leão, é possível. É possível reverter o envelhecimento parcialmente no dia. Então, no dia que você fizer musculação de alta intensidade, uma corrida de alta intensidade, naquele dia você vai ficar mais jovem. Você vai rejuvenescer. É possível diminuir todas as doenças mentais, inclusive esquizofrenia, as doenças psicóticas. E é possível, só aumentando a saúde física, é possível diminuir, curar as doenças emocionais mais comuns, depressão, ansiedade, estresse. Todas essas doenças mais comuns é possível curar, e as doenças mais graves é possível diminuir. Então, você começa a imaginar o seguinte: melhora a saúde física, diminui, elimina as doenças físicas, melhora a saúde emocional, diminui e desaparece com as doenças emocionais. Então você vai ter uma saúde física e emocional, mental, que nunca teve na vida. É possível manter essa saúde até o dia da morte. Vai morrer não por doença, vai morrer de forma natural. E o que acontece com esse indivíduo que tem essa saúde física e essa saúde emocional? Se torna um ser humano melhor. Ou seja, a base da saúde, a melhoria da saúde é a base da criação de um novo ser humano, um ser mais humano, um ser melhor. E chegando ao final, na Bíblia, lá em Gênesis, diz que nós nascemos para viver 120 anos. Está na Bíblia, não sou eu que diz. Deus, na sua palavra, disse isso. A ciência hoje não tem nenhum cientista no mundo que diz que o potencial da vida do ser humano é menor de 120. Tem alguns que dizem que é 200, 150, 500. Tem opções, opiniões para todos os gostos. Mas 120 é o que está garantido pela ciência e é o que está garantido na Bíblia. E se você acredita em Deus, acredite que Ele te colocou num corpo perfeito para você chegar aos 120 anos com saúde. Se você não acredita nisso, é porque você não acredita em Deus. Não adianta ir à igreja, ao templo, todas as semanas e dizer assim: ah, eu adoro o Senhor, como eu quero, como eu admiro o Senhor, eu sou adorador de Deus, mas eu não vou para a academia, eu não cuido do meu corpo. Ah, nós estamos falando do mesmo Deus, do Deus que quer que tu tenha saúde? E mais adiante um pouquinho, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não siga nenhuma religião cristã, mesmo que você seja um ateu,
você considera Jesus Cristo a maior figura filosófica, o maior ser humano que apareceu no mundo ocidental? Lá nos orientais tem Buda, tem Lao Tse, tem outros, Confúcio, mas no mundo ocidental é Jesus Cristo, mesmo para os ateus. E qual é o maior ensinamento de Jesus Cristo? Se você vai à igreja, você deveria saber, mas não sabe. Não é amar ao próximo como a si mesmo. Isso a gente imagina que seja o maior ensinamento. O maior ensinamento de Jesus Cristo, as igrejas não falam, os pastores não falam, eles não dão a ênfase. E está lá escrito em todas as Bíblias, Mateus 5,48. Sabem já que ele disse naquelas 3 linhas, ele diz assim, ele deu a entender, ele não disse isso, ele deu a entender que esse é o único motivo para vir para esse mundo. Quando Deus te colocou nesse mundo, ele te colocou com um único objetivo. Qual é esse objetivo? Não é amar ao próximo como a si mesmo, isso faz parte, isso é uma obrigação, mas o único objetivo, Jesus Cristo disse em Mateus 5,48, com as seguintes palavras: deveis ser perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Pensem nisso. Deveis, não podeis, deveis ser perfeitos. Ah, mas o que é perfeição? Ser perfeito como o Pai que está no céu. Em função disso, saiu aquela coisa assim, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas Jesus Cristo não disse essa frase, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso está em outras partes da Bíblia. O que Jesus Cristo diz, literalmente, é, deveis ser perfeitos. Você está me ouvindo aqui agora, tem que ser perfeito. E perfeito como Deus. É claro que esse é um processo que tu vai construindo dia a dia. Talvez você morra antes de chegar à perfeição. Se morrer, a Igreja Católica diz que você vai para um lugar chamado purgatório para continuar evoluindo. Se você é da religião espírita, budista, ou acredita em reencarnação, a teoria reencarnacionista é você volta para essa terra para continuar evoluindo até se tornar perfeito. E para ser perfeito, tem que ter saúde mais perfeita possível. Então, a frase que você vai marcar no teu caderno aí na frente é: estou conquistando a cada dia a saúde perfeita. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com vocês e trazer esta mensagem. Se alguém quiser maiores informações sobre o Procer, anote o seguinte e-mail: atendimento@procersaude.com.br. Deixa eu repetir: atendimento@procersaude, tudo junto, sem acento.com.br. Um grande abraço, uma super saúde para todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado, doutor. Até logo, hein? Tchau. Até a próxima. Um abração. Obrigado, Super saúde, Até logo, hein? Tchau. Até a próxima. Um abração.